é calmo, ele é mais contido, só que hoje o técnico vascaíno se transformou aqui. A todo instante ele estava gritando e tentando corrigir os erros apresentados nessas duas últimas partidas, até porque quinta-feira não pode ter erro, o time tem que vencer. Então a gente viu ele orientando bastante, principalmente o sistema defensivo que vem falhando nessa temporada. Falhou na Argentina sofrendo 4 gols, ele mudou o zagueiro, né? Ele barrou o Eraso, entrou com o Wehrle na última partida contra a Chapecoense. O Wehrle foi titular, fica essa dúvida, então será que ele mantém a zaga com Paulão e Wehrle na próxima quinta-feira? É provável que ele repita a formação que iniciou o jogo lá em Chapecó. Vale destacar também que o Thiago Galhardo entrou muito bem nessa partida. O Thiago Galhardo melhora a produção do time quando vem entrando, então quem sabe o Thiago Galhardo não possa ganhar uma chance entre os titulares. A gente imagina que vai repetir o time, talvez o Thiago Galhardo sirva como opção para o segundo tempo. O Galhardo, que não jogou ainda nessa fase de grupos da Libertadores, ele nas fases iniciais chegou a ser expulso, pegou suspensão e sofreu uma pancada na cabeça na estreia do Brasileiro contra o Atlético Mineiro, então foi poupado da viagem para a Argentina nesse jogo que o Vasco perdeu por 4-0. Como ele entrou muito bem no jogo contra a Chape, o Zé Ricardo até disse que ele tem chances sim de começar jogando então na quinta-feira. A gente segue acompanhando aqui a atividade. Nesse momento, ó, final de treino, campo vazio, terminou ainda agora. A gente está aguardando a chegada de um jogador, ainda não foi anunciado quem vai dar essa entrevista coletiva. Mas o assunto, é claro, é a partida de quinta-feira, é esse jogo decisivo em que o Vasco não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória para seguir com chances de classificação para as oitavas de final da Libertadores, pessoal. Ô Vinick, fazendo um pacote aí do Vasco, né, do departamento médico, na verdade o departamento de transição, né, porque o Breno e o Kelvin, eles já estão trabalhando a parte física, né, vem de longas paradas. Para esse jogo de quinta, nenhuma chance, né, e o Giovanni Augusto está fora, né? Exato. Pensando no jogo de quinta, acredito que ainda é muito precoce uma escalação desses dois jogadores que voltaram agora da preparação física, né? Eles estavam no departamento médico, o Breno e o Kelvin. Entraram agora para a preparação física, então é um tempo muito curto, já que eles vêm de longo período de inatividade, não jogaram esse ano. O Kelvin se machucou, passou por uma cirurgia no joelho, a lesão foi no meio do ano passado. Então colocar esses dois jogadores no momento decisivo, sem estar 100% fisicamente, né, estão curados, liberados pelo DM, mas a questão da preparação física, geralmente, com a experiência que a gente tem acompanhando o futebol, normalmente são 2 semanas de condicionamento físico e aí sim eles vão voltando aos poucos, entrando no banco, só numa situação de repente desesperadora, eles seriam aproveitados. Por isso a possibilidade é muito remota dos dois atuarem, ficarem no banco nesse jogo de quinta-feira. Aí o Ramon ainda está no DM, ainda está num estágio um pouco menos avançado. Giovanni Augusto também está no DM, então esses dois jogadores ainda nem estão entregues à preparação física. Uma boa notícia, quem sabe o Breno e o Kelvin daqui a 2 semanas possam dar mais opções para o técnico Zé Ricardo. Para quinta-feira é muito difícil, Calheiros. Legal, tá aí o Flávio Vinick com as informações ao vivo do Vasco da Gama, o Vasco que já treinou hoje, está de olho no Racing. Muito obrigado, Flávio Vinick, pintando alguma movimentação. É só acionar o estúdio do Bom Dia Fox, combinado? Tá combinado, pintando o jogador daqui a pouquinho na entrevista coletiva eu chamo vocês. Legal, se não der tempo da gente acompanhar a coletiva do Vasco aqui no Bom Dia Fox, com certeza ao longo do Central Fox você vai ficar por dentro do Vasco, PVC que precisa vencer o Racing, não tem outra possibilidade. Tem que vencer porque é a lanterninha do grupo. Agora, a equipe Fox Sports fez um registro que chama atenção. O Zé Ricardo, que é mais quieto, que é mais pacato, muito agitado no treino e trabalhando muito em cima do sistema defensivo do Vasco. Precisa. O Vasco tem sofrido gols. O lado esquerdo foi uma avenida contra o Racing, o lado direito foi uma avenida contra o Jorge Wilstermann. Tem tido problemas com o Ricardo, com o Eraso, com o Wehrle, porque também falta material humano ali. O Ricardo no começo do ano era uma esperança, depois ele caiu de produção. O Henrique começou o ano jogando muito bem, defensivamente foi uma tragédia contra o Racing na semana passada. Esse grupo, e a situação dos jogos de quinta-feira, ela pode ser definitiva para os dois brasileiros, né? Se o Racing ganhar do Vasco e se a Universidade do Chile ganhar do Cruzeiro, os dois representantes brasileiros são eliminados na quinta-feira. Olha só.
matematicamente. Primeira rodada dos jogos da volta, do retorno dessa fase de grupo. Agora, acho até que não vai acontecer isso, mas me parece mais fácil o Cruzeiro ganhar da Libertadores do Chile do que o Vasco ganhar do Racing. O Racing mostrou nesses primeiros 3 jogos da Libertadores, que é um candidato a brigar lá na frente, semifinal, final de Libertadores. É verdade que até lá ele vai perder o maior talento, né? Porque o Lautaro Martínez no segundo semestre não vai participar dos mata-matas, ele vai para a Internacional de Milão, e isso vai derrubar muito a força do Racing. Mas a organização que o Eduardo Cudê oferece para essa equipe, deu para essa equipe, é muito grande. O Cudê, que era o técnico do Rosário Central, que em 2016 eliminou o Palmeiras na fase de grupos e o Grêmio nas oitavas de final. Olho no Cudê, hein? Ex-jogador, bom jogador. Jogou no São Lourenço com o Silas, e jogou no River Plate. Com o D'Alessandro. Com o D'Alessandro, foi semifinalista da Libertadores de 98 e 99 contra o Vasco e Palmeiras. O Cudê fazendo bom trabalho, bons trabalhos, né, no futebol argentino. Pessoal, ontem, segunda-feira, né? Vamos para o grupo 5 da Libertadores. A situação dos brasileiros não é boa. O Cruzeiro vice-lanterna aqui, ó. Vasco da Gama tem 1 ponto somado. Tomou a goleada do Racing na semana passada. Já enfrenta de novo nessa quinta-feira o adversário argentino. O Flávio Vinick está acompanhando a preparação. Vinick, na internet o pessoal estava comentando da agitação do Zé Ricardo. Você reparou isso por aí também? Seja bem-vindo. Olá, Daniela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Chamou muita atenção realmente o Zé Ricardo, diferente, geralmente contido, geralmente calmo na dele. Hoje ele estava inquieto, chamando a atenção dos jogadores a todo instante, orientando muito, gritando com os jogadores. Claro, ele quer corrigir os erros apresentados nas últimas partidas, principalmente na goleada sofrida na Argentina por 4-0. Contra a Chapecoense, o time não teve uma grande atuação, mas conseguiu um empate fora de casa. Só que quinta-feira já é decisão, é um jogo que o Vasco não pode errar. O Vasco, vocês mostraram aí, você acabou de falar, tem 1 pontinho só. Então uma derrota pode deixar a situação complicadíssima, pode causar uma eliminação precoce aí do Vasco na fase de grupos da Libertadores. A tendência é que o time que comece jogando quinta-feira, essa partida em São Januário, seja o mesmo que iniciou esse jogo do último domingo contra a Chapecoense. Boas notícias para a torcida do Vasco. Hoje voltaram a treinar com bola, a treinar com o grupo. O Breno e o Kelvin passaram um longo período no departamento médico, estão entregues. A preparação física não significa que vão jogar na quinta-feira, até porque tem pouco tempo para eles entrarem em forma, então é difícil, é remota essa possibilidade dos dois serem aproveitados nessa próxima quinta-feira. O Zé Ricardo então vai atuar, vai contar com o grupo mesmo que ele vem tendo à disposição nessas últimas partidas. O Giovanni Augusto, também outro desfalque. A gente lembra que o Paulinho, com aquela operação no cotovelo, também fica aí 4 meses afastado, então uma tendência é que escalhe a partir. O time que enfrentou a Chapecoense, com uma mudança na zaga, o Eraso foi barrado e o Erley começou jogando. É possível que o Erley siga então fazendo a dupla de zaga com o Paulão. Voltamos ao estúdio. Legal, Flávio Vinick, obrigada pelas informações. Quinta-feira tem Vasco da Gama, mas tem Libertadores bem antes.